É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu tenho um prazer enorme em participar dessa feira. Fui uma das primeiras pessoas do Instituto a levar o Instituto, né, para a feira de profissões, e sempre fui um feroz defensor aqui dessa possibilidade de conversa com vocês, estudantes de ensino médio, né, para que a gente consiga contar um pouco o que é o curso de arquitetura, o que é a profissão do arquiteto, né, e como que a gente pensa, né, a atuação, né, e a formação do arquiteto urbanista. Particularmente, eu me formei em 82 e trabalho com arquitetura, urbanismo e mais precisamente na área de habitação popular. Integro, né, um grupo, né, desde 1990, que eu ajudei a fundar, que se chama Usina. Compartilho, né, com eles uma parte do meu tempo de atividade, e lá eu, um bom período da vida, né, atuei como coordenador geral e trabalhando diretamente com a habitação popular. Essa é uma das atribuições do arquiteto urbanista, né, realmente a gente pensar, né, como que a gente estrutura, né, a condições de moradia, né, para a população, e particularmente a população mais pobre, né. Eu vou apresentar para vocês, né, peço que o pessoal coloque na tela, né, a apresentação, né, que eu preparei aqui, né, para a gente conversar rapidamente, né, a respeito do que é essa atividade e como que ela pode ser pode ser assumida, né, pelos arquitetos, né. Então é isso, né, assim, eu trabalho, né, como professor, como docente no instituto, né, e sou associado dessa organização não governamental chamada Usina, Centro de Trabalhos para Ambiente Habitado, que existe desde 1990. A questão da moradia, ela é um problema estrutural no Brasil, né. Vocês todos devem saber muito bem o que é, né, poder morar e ter uma casa própria, né, sua, um lugar para chamar de seu, né, no contexto brasileiro e particularmente no contexto das nossas grandes cidades. Quer dizer, isso não é uma novidade, né, isso desde o do final do século XIX e do começo do século XX, né, o problema da moradia sempre foi muito grave, né, e se constituiu sempre de uma forma muito grave, né, no país. Com a Guerra de Canudos, né, um grupo bastante significativo de pessoas, e particularmente ex-escravos, foram engajados, né, na luta contra o movimento de Canudos, e lá em Canudos existia uma planta que o pessoal conhecia como favela, né, e foi isso que acabou dando nome, né, para o Morro da Favela, né, que era ocupado justamente por integrantes do Exército Brasileiro, que foi combater, né, em Canudos. Muito próximo disso também, né, o Morro da Providência, né, ele abrigou, né, também uma boa parte, um contingente dessa população pobre, ex-escravos, né, principalmente, o Morro do Pinto, todos eles no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi um dos lugares, né, que esse fenômeno, né, ele se apresentou da forma mais crítica já no começo do século XX. E isso vai, né, pobreza, desemprego, né, atribuir a vadiagem, né, as péssimas condições sanitárias e habitacionais, quer dizer, então é um problema das pessoas, né? Não é um problema do governo, não é um problema do Estado, não é um problema de uma política pública, é problema das pessoas que não trabalham, não fazem. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, né, que vem, né, sendo repetida, né, e vocês sabem que quando a gente começa a repetir muito uma mentira, ela acaba parecendo que é verdade, né, mas só parece, não é mesmo? Isso vem até os dias de hoje, né, e a realidade que a gente tem, né, muitas vezes ela é enfrentada, né, por ações
que vocês, num curso de arquitetura, vão aprender bastante, né, com ações urbanísticas de grande porte, né, de transformações urbanas, né, como, por exemplo, a reforma, né, que foi feita no Rio de Janeiro, que derrubou, devastou morros inteiros, né, então, para construir a Avenida Central, né, que tem que depois vai se tornar a Avenida Rio Branco, né, foi necessário desmontar um morro inteiro, que é o Morro do Castelo, né. Bom, isso é um discurso muito próprio da arquitetura moderna, da perspectiva do desenvolvimento, né, e a questão da moradia sempre foi colocada de uma forma paralela. Quer dizer, a arquitetura, ela não é só, né, esses grandes empreendimentos, não é só Brasília, né. Brasília é linda, maravilhosa, tem uma série de coisas, né, impressionantes, né, mas em termos urbanísticos, em termos de solução ambiental, né, de organização da própria cidade, de funcionalidades todas que estão prescritas ali, mas, na verdade, assim, essa cidade que foi construída, né, por gente muito pobre, não é uma cidade para esta gente muito pobre, né. O que restou para esta gente muito pobre, né, que foram os trabalhadores que construíram Brasília, né, restava conjuntos habitacionais muito distantes dos grandes centros urbanos, como Cidade de Deus, por exemplo, né, ou como Vila Kennedy, né, com uma quantidade infinita de casinholas iguais, né, que, produzidas, né, a partir da ação estatal, né, em grandes conjuntos habitacionais, que até os dias de hoje, né, a gente acaba vendo por aí, né. Essa solução, no entanto, né, ela traz em si uma dificuldade muito grande, que é a qualidade daquilo que é executado, né. Muitas vezes, esses conjuntos habitacionais, eles são produzidos com materiais muito precários. Esse conjunto, por exemplo, é um conjunto produzido com paredes de gesso, né, que foram sistematicamente dissolvendo com o tempo, literalmente foram dissolvendo, assim como a infraestrutura, né, que é uma das atribuições, né, do urbanista, pensar em infraestrutura de um determinado lugar, né, mas ela não foi realizada, né, com o devido cuidado. Isso é muito comum, né, em conjuntos habitacionais até já consolidados, né. Então, as condições de infraestrutura, as condições de execução desses conjuntos, né, muitas vezes não atendem às regras básicas, né, das condições técnicas necessárias para aquilo se preservar. E isso, né, implica, né, na verdade, em uma defasagem, né, entre aquilo que é possível, né, e o que o Estado consegue produzir, né, em termos de moradia, e as necessidades da população de moradia, né, daquilo que ela precisa, né, para se instalar. Isso gera, né, um problema urbano incomensurável, né. Isso é muito peculiar aqui, né, do nosso país, das nossas grandes cidades, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, eh, Recife, né, são situações que essa condição precária de moradia se repete, se reproduz, tá, com uma força e uma velocidade que são impressionantes, né. Isso, a gente tem situações, né, de altíssima precariedade, de problemas de saúde pública, de saúde, particularmente agora, né, em período de pandemia. Quer dizer, a gente vê o resultado disso, né, das dificuldades que existem reais, né, para se pensar e sugerir para essas pessoas, né, o isolamento social, né. Elas já são praticamente isoladas economicamente, mas elas integram efetivamente todo o mecanismo, né, de trabalho da cidade, das grandes cidades. Mas nas condições delas de moradia, né, sujeitas a riscos enormes, né, em termos de deslocamento de grandes massas de terra, de deslizamentos, né, de problemas sanitários, enfim. Isso é fundamental a gente entender essa realidade, né, para que a gente pense, né, para quem que o arquiteto e o urbanista, né, trabalha. É óbvio que arquitetos e urbanistas, né, têm um amplo espectro, né, de clientela, né. Então, eu posso trabalhar para o Estado, eu posso trabalhar para governos, né, governo municipal, estadual, federal, posso trabalhar em empresas, né, em instâncias do Estado, do governo,
eu posso trabalhar para um cliente particular, né, posso trabalhar para uma empresa, posso trabalhar para a construção de um shopping center, né, e aí, no caso específico, né, eu estou colocando aqui uma proposição de um campo específico de atuação do arquiteto, que é na habitação popular, na habitação social. Agora, de que forma que isso pode ser feito? Tem uma proposição de um arquiteto israelense chamado Yonah Friedman, né, que ele fala que o arquiteto, normalmente, né, ele atua como um tradutor de vontades. Né? Então, eu tenho um primeiro utilizador futuro, uma outra pessoa aqui, eu resumo tudo isso daqui numa figura, né, que é uma ficção, né, um homem médio, né, e para qual eu vou pensar, né, como que se dá a produção de uma moradia, de um lugar para ele utilizar como moradia. O Yonah Friedman, ele diz que é melhor, né, essa tradução ser feita sem a mediação, né, de uma figura, de uma ficção, né, que seja necessário, né, que seria melhor se o arquiteto conversasse diretamente e tomasse a decisão com esses utilizadores futuros, né, para pensar naquilo que é uma tradução técnica, né, de uma vontade particular de cada um morar, né, da necessidade de cada um morar. Há uma experiência muito importante, né, como referência para isso, que são as cooperativas de moradia, né, por ajuda mútua no Uruguai. Isso vem desde o final dos anos 60, né, desde meados dos anos 60, final dos anos 60, se implementou, né, uma lei, né, nacional no Uruguai, que começou a vigir em 1970, que articula uma série de cooperativas, né, envolvidas com a produção dessas moradias. São moradias de muito boa qualidade, casas térreas, assobradadas, né, são conjuntos muito bem organizados em termos urbanísticos e arquitetônicos, né, prédios em altura, enfim, é uma experiência que serviu muito como referência, né, para os movimentos sociais urbanos em São Paulo, particularmente conhecidos aqui como movimentos de moradia, no final dos anos 70. Esses grupos, né, se organizavam a partir, né, de movimentos de favelados, de movimentos de moradores de aluguel nas periferias, na periferia paulistana, né, e eles se organizaram em associações de construção comunitária, né, muito à luz do que vinha sendo feito no Uruguai, para construir e produzir suas próprias casas. Isso fez com que os arquitetos, nesse período, né, se dedicassem a dar apoio, né, a esses grupos, né, nesses processos de projeto e construção, e uma experiência particularmente importante, que é uma referência, né, para essa atenção que os arquitetos passaram a dedicar, né, para os movimentos sociais, é o laboratório de habitação da Escola de Belas Artes. Isso, no período, era o terceiro curso de arquitetura em São Paulo, não existiam outros, não existia a FAUSP, a FAU do Mackenzie, e aí criou-se em 79, né, laboratório, o curso de arquitetura na Belas Artes, e dentro desse curso, né, a criação do laboratório de habitação. Esse laboratório é importante assim, foi a primeira vez, né, e claro que tem outras situações, né, também no país, tem outras experiências que foram realizadas, mas muito mais singulares, né, muito mais específicas e fechadas num determinado contexto lá. Aqui foi uma aproximação mais sistemática, né, de professores e estudantes de arquitetura, né, no trabalho, né, com os moradores, né, de uma favela, especificamente. Essa foto que está mostrada aqui é na favela do Grajaú, na zona sul de São Paulo, uma favela chamada Recanto da Alegria. A partir da experiência uruguaia, né, também a disposição técnica, né, dos arquitetos, a forma como pensar o problema da moradia, né, passou, inclusive por conta do laboratório de habitação, né, por um processo de criação, né, de tentativa de possibilidades de organizar
a construção e a opção técnica e tecnológica, né, da produção da moradia por várias iniciativas. Uma delas, né, que foi levada a cabo na Unicamp, em Campinas, como decorrência do trabalho realizado no Laboratório de Habitação da Belas Artes, né, levou à constituição também de um laboratório de habitação na Unicamp, né, e a experimentação desse sistema construtivo utilizando painéis cerâmicos pré-fabricados. Isso foi implementado em produção de moradias na Zona Sul, em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, em outros lugares do país, com uma série de resultados aqui. Isso aqui é em Socorro, né, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Socorro, enfim, bom, após esse período, né, inicial, vários grupos começaram a se organizar, né, grupos de técnicos e arquitetos, engenheiros, advogados, sociólogos, enfim, grupos interdisciplinares, né, para atuar junto a esses movimentos, né. Eu sou filho desse período, né, eu comecei a atuar justamente, né, a partir dessa experimentação toda, desde lá o Laboratório de Habitação da Belas Artes, passando pelo Laboratório de Habitação da Unicamp, e chegando em 1990 com a criação da usina. Especificamente nesse modelo de atuação, né, das assessorias técnicas, a gente tem aspectos, né, que tem que ser levado em consideração, né, e a gente usa muito, né, essa distinção, né, entre a dimensão do canteiro e a dimensão do desenho, entre a dimensão do projeto e a dimensão da construção. Então, eu vou separar nesses dois momentos, né, da produção da habitação, para vocês entenderem o que é que a gente está dizendo que é diferente, né, em termos, né, de atuação do arquiteto. Quer dizer, lá, lembrando Iona Friedman, né, a gente não está simplesmente lá enfiado no nosso gabinete, na frente do nosso computador, fazendo um desenho e dizendo, eu sei o que é melhor para você. Né, eu estou conversando com essas pessoas e, a partir dessa conversa, eu estou chegando, né, num projeto, né, de moradia para aquelas pessoas. Aqui, né, vocês podem ver, né, que a gente, nesse processo de discussão com as pessoas, a gente tem que lançar a mão do recurso que a gente tem disponível. Do lado esquerdo, né, é uma discussão de projeto de urbanização de uma favela em Guarulhos, a favela dos Pimentas. Do lado direito, né, é a apresentação de um projeto, né, para um grupo de assentados num assentamento rural no Paraná. Esse assentamento, tem uma linda foto aqui do Sebastião Salgado, né, é resultado de uma luta por terra, né, no Paraná, na região de Laranjeiras do Sul, isso aqui em Rio Bonito do Iguaçu. E nesse assentamento a gente fez a conversa, né, para a produção das moradias de 1.500 famílias, né, para discutir como é que ia ser esse lugar novo que eles estavam construindo ali, né. A gente discutiu com os assentados essa cidade da reforma agrária. É um contexto totalmente distinto de um contexto urbano, né, onde isso aqui é na região da Moca, né, também numa luta por terra, para a implantação de moradia, né, para um grupo grande de moradores sem teto. Aqui, já num contexto, né, de elaboração efetiva de projeto, né, de discussão, né, de como que vão ser as unidades habitacionais, isso já no momento de conquista da terra, de negociação com o Estado, né, para poder construir naquele terreno que está sendo reivindicado. Para isso, a gente utiliza vários recursos, né, desde cartilhas, né, explicando como é que vai ser o lugar, como é que a gente vai pensar, né, a organização dos espaços, usa referências para dizer o que é uma escadaria, né, como é que é o contexto da cozinha, faz essa discussão com todos os futuros moradores, usando maquetes eletrônicas, tudo que tiver ao nosso alcance, né, a gente vai utilizando para poder, desde o desenho mais esboçado, mais simples, até maquetes físicas mesmo, para as pessoas começarem a entender, né, como que
qual é o resultado daquele processo todo que a gente fez de discussão de desenho, né, de programa. Bom, essa é a dimensão do desenho e aí a dimensão do canteiro, né? Como é que a gente conversa com as pessoas que estão participando do processo de gestão daquela obra? Ao mesmo tempo que elas são trabalhadoras, elas são as pessoas que fazem a gestão da obra, porque são as futuras proprietárias, né? As pessoas que serão os futuros proprietários, né, daqueles imóveis todos que estão sendo construídos ali. Nesse contexto, a gente patrocina e participa, né, com eles de amplos processos de discussão. Aqui é um conjunto de 560 famílias discutindo a gestão da obra. Sempre é muito complicado, né, porque, obviamente, assim, são muitos interesses ali colocados em conjunto, né, e tem vários processos nossos aqui de discussão, de estratégias, né, de como pensar, né, o mecanismo de trabalho coletivo e a forma como esse trabalho vai se dar num período extenso, né? Normalmente essas obras demoram muito tempo, não porque a mão de obra não é suficiente para tocar o serviço, mas porque a gente enfrenta uma série de dificuldades, inclusive, em alguns momentos, a oposição do próprio governo, né, que está financiando aquela obra, né? Muda o governo, aí o cara, não, veja bem, não é bem assim. Para isso, a gente tem regras muito claras, né, dentro do canteiro de obras, né, a necessidade do trabalho, da forma de contribuição do trabalho de cada um, a proibição, por exemplo, do álcool, né, enfim, coisas corriqueiras, o cuidado com as crianças, né, a participação das mulheres no contexto do trabalho, que ilusoriamente a gente acha que é um trabalho masculino, né? É um trabalho masculinizado, sim, mas as mulheres são plenamente capazes e competentes de dar conta do recado aqui, e por vezes até em melhores condições que os próprios marmanjos lá. A dimensão tecnológica é um pouco o que soma essas duas coisas, né? É uma possibilidade de invenção em conjunto ali, né? Então, desse trabalho coletivo nascem soluções, né, que para a gente é muito importante pensar, né, em termos de solução, né, para o problema da moradia. Aqui, o que vocês estão vendo é um conjunto em construção, em Osasco, no Jardim Piratininga, é o copromo, né, que a gente costuma chamar, e aqui, nesse contexto, conversando lá com os futuros moradores, né, a gente chegou a essa solução de construir primeiro uma escada metálica e depois, né, vir investindo essa escada metálica com um prédio de alvenaria estrutural. O que isso significa? As paredes constituem a estrutura do prédio, né? Então, a gente tem uma estrutura independente aqui, feita de estrutura metálica, né, de perfis metálicos, e o prédio em torno, né, vai sendo construído, né, com a alvenaria cerâmica que funciona como o suporte, a sustentação, né, para as lajes e para os pavimentos seguintes, né? Isso a gente replicou em diversas obras e acabou, o aprendizado desse tipo de solução acabou ensinando para a gente, né, que era possível a gente fazer também o prédio inteiro. Isso aqui já é um outro empreendimento, na cidade de Tiradentes, próximo de Guaianazes, né, que é a Paulo Freire. Nesse contexto, a gente fez o prédio todo de estrutura metálica, né, que são alvenarias, que aí a gente chama aqui de alvenaria de vedação, né, diferente da alvenaria estrutural, mas também com lajes, né, apoiadas diretamente nos perfis estruturais metálicos aqui. Isso, né, a gente tinha um terreno muito pequeno, né, então, no fim, a gente acabou construindo, né, em áreas criadas. A gente foi criando área, né, com a estrutura metálica, né, com esses desvios aqui, né, criando vãos, né, para poder continuar com o terreno desocupado embaixo. Esse conjunto está pronto, vai lá na Zona Leste, né? Foi produzido, como eu falei para vocês, essas obras demoram muito, né? 2003, entre 2003 e 2009, é um contexto bastante agradável. Aqui o centro comunitário, né? Aqui a caixa d'água que distribui água para o conjunto todo, são 100 unidades de moradores e moradoras aqui, nesse contexto. Esse aqui é o copromo, que eu já comentei com vocês, aqui são os prédios prontos.
O contexto interno, né, desse conjunto, são 1.000 moradias, são 1.000 apartamentos aqui, distribuídos em 50 prédios, né, de 20 apartamentos cada prédio. Aqui é a União da Juta, também um conjunto produzido por ajuda mútua e autogestão, né, foi gerido e produzido pelos próprios moradores, que hoje estão lá, vivem lá. Aqui é um vizinho, né, são 512 unidades da Juta Nova Esperança, todos eles na Zona Leste, todos os dois na Zona Leste. Esse daqui é a União da Juta, né, esse conjunto de prédios. Vocês podem ver que é bastante distinto, né, daquilo que a gente vê por aí como conjunto habitacional. Tem aqui um pedacinho do conjunto da CDHU. Enfim, nesse contexto todo que eu estou mostrando para vocês, cabem muitas alternativas, né? A possibilidade do trabalho, da atuação do arquiteto, né, ela vai muito além de simplesmente reproduzir uma demanda, né, aqueles conjuntos habitacionais que eu estava mostrando para vocês no começo. É possível a gente inventar, isso daqui é uma cobertura, né, feita no Belém, no bairro do Belém, do ladinho da estação do metrô Belém, né. Essa área é uma área para a qual a gente tem trabalhado num projeto, né, para em torno de 280 unidades, né, de apartamentos, num lugar que é muito privilegiado, né, isso, a gente espera que, em breve, né, a gente está lutando muito, né, para que esse projeto siga para adiante. Mas era isso, eu tinha aqui para mostrar para vocês. Esse daqui são os nossos clientes, né, é o povo com quem a gente trabalha, né, e é para eles que é o resultado disso tudo que a gente vem trabalhando já ao longo de 30 anos, tá? É isso.